As relações eram completamente normais, que eu saiba, não havia qualquer animosidade entre brancos e pretos, não havia nem entre brancos ou entre pretos. Era difícil ficar indiferente quando se via uma pessoa levar 100 palmatoadas nas mãos e quando as mãos rebentavam e sangravam, o resto das palmatoadas eram dadas na sola dos pés e as pessoas caíam de arrastos para a cadeia. Castigos corporais existiram. Eu próprio os mandei aplicar. O símbolo da administração colonial, nessa altura, aqui na Guiné, que eu falo, que é a minha experiência, era palmatória. Não há que esconder, era palmatória. A sensibilidade das pessoas em relação aos castigos corporais há 50 anos não era a mesma de hoje. Havia administradores maus e havia outros que eram muito amados pelo povo. O português nunca respeitou o negro. O governo de Salazar dizia que nós todos somos portugueses. Agora, se somos portugueses, por que há diferença? Era necessário levantá-los da sua civilização pouco civilizada e levantá-los para fazerem parte de uma nação como era Portugal. Muito trabalho, muita porrada, muita comida e pouco dinheiro. Está a ouvir? Sim, senhor. Acabou. Vai trabalhar. A empreitada não acabou. Ale, pumba, você morre. O senhor está a ver, é que fomos massacrados, maltratados. Apesar de tudo, o relacionamento humano era incomparável nos territórios portugueses, por exemplo, em relação à África do Sul. Havia também brancos bons. E eu lamento esses bons brancos terem sofrido por causa de outros. Milhares de soldados enviados da metrópole, ajudados por voluntários, começam a retirar o norte de Angola à influência da UPA. Embora parcial, a colheita do café antecipa a reativação da economia, conseguida com as primeiras grandes ações militares. Partindo à reconquista de Nambuangongo, centro operacional da UPA, 2 batalhões e um esquadrão realizam a Operação Viriato. Militares portugueses e combatentes da UPA recordam o que se passou há mais de 40 anos, num encontro promovido pela RTP. Com outras operações que culminam com o assalto à Pedra Verde, as forças portuguesas reocupam todo o norte angolano, o que permite o regresso de milhares de refugiados às suas povoações. Apoiando a UPA e exigindo de Portugal a descolonização, os Estados Unidos acompanham de perto a evolução da guerra. Kennedy proíbe a Portugal a utilização de armas americanas, incluindo bombas de napalm que a Força Aérea Portuguesa lançava. Novos desafios para Salazar, numa batalha que, na verdade, já tinha começado alguns anos antes. A efeméride não era das mais conhecidas do calendário oficial. Nem o aniversário correspondia a uma data redonda, o habitual para comemorações especiais. A homenagem era feminina e assinalava 31 anos de governo, contados a partir de 1928. O longínquo ano em que Salazar chegara ao poder, então como Ministro das Finanças, iniciando um consulado que, sendo já longo, as manifestantes querem que permaneça. A manifestação inundara as imediações engalanadas da residência oficial de São Bento. Invadira mesmo os seus jardins privados. Os serviços do palácio substituíam as paredes graves das assembleias masculinas e cinzentas, conforme a época e os ritos do regime. Em vez disso, mulheres e flores, numa simbologia sem inocência política. Deviam inverter-se as situações e havia de ser eu a ofertar-vos as mais lindas flores, não tanto como recordação desta hora, mas em reconhecimento de quanto se deve nesta cruzada nacional à mulher portuguesa.
as mães, as esposas, as irmãs, as filhas dos portugueses. Salazar parece falar para mães, mulheres e irmãs de futuros soldados na cruzada pelo ultramar já iniciada há anos. Elas servem de apoio aos que são tentados a descrer e hesitam e se perturbam com dificuldades que vós não receais e nós estamos seguros de vencer. Salazar talvez mais seguro dos desafios que terá pela frente do que da vitória sobre eles. De facto, 3 décadas depois de instaurado, o Estado Novo começara a mostrar fissuras que se foram acentuando gradualmente e de que não mais recuperaria. As nuvens foram-se acumulando no horizonte do regime, quer no plano interno, quer no plano externo, com especial incidência no tema dos territórios ultramarinos. E a começar pelo chamado Estado da Índia, o quadro agravava-se em meados dos anos 50. Em Bandung, e após uma já longa luta contra o predomínio branco, consagra-se definitivamente a tendência que no pós-guerra visava o fim dos impérios coloniais. Liderados por Sukarno, Nehru e Nasser, os povos de cor da Ásia e da África revoltavam-se contra o poder do norte do mundo, exigindo liberdade e independência, respeito pelos direitos humanos consagrados na Carta das Nações Unidas. Contra estas aspirações, era difícil a Salazar descobrir grandes argumentos na anacrónica realidade das colónias, que ele, aliás, não quis conhecer diretamente. Nunca passará do aeroporto, onde apresenta cumprimentos aos presidentes cujas visitas prefere patrocinar. Craveiro Lopes vai a Moçambique pouco mais de um ano após a Conferência de Bandung. É presidente há 5 anos, desde 1951, quando, tentando iludir a pressão das Nações Unidas, Portugal passa a chamar províncias ultramarinas aos territórios que até aí designava por colónias. Esta palavra, tal como império, será excluída da linguagem oficial. Em Moçambique, o presidente falará de províncias e de ultramar. As novas palavras e algumas reformas não trazem mudanças que anulem as críticas ou beneficiem diretamente as populações. A ordem social continua a distinguir entre brancos e pretos, e estes entre os indígenas e assimilados, conforme a lei do indigenato. Foi um documento feito com a melhor das intenções, mas que depois, naturalmente, se transformou numa verdadeira barreira à integração das populações. O número de assimilados por 1960 era ridículo em relação à totalidade da população. Todo indivíduo que soubesse ler e escrever, fizesse exame de instrução primária e tivesse uma vida que fugisse ao comum dos usos e costumes nativos, passava a ser considerado um assimilado. Era assimilado a branco. Havia aquela situação de que os assimilados deviam estar na zona dos brancos. Então, a minha mãe, quando me acompanha, de Búzios para Beira, entramos no barco, a minha mãe estava na zona dos indígenas e eu estava na zona dos assimilados. Mas eu fiquei muito chocada. Era preciso saber falar bem o português, era preciso não falar as línguas nativas, como diziam, a língua dos pretos, que era a língua de cão. Na Guiné, na altura, havia dificuldades enormes, havia até separação de classes sociais, havia grupos considerados civilizados e outros considerados indígenas. Havia a caderneta do indígena, peça de bilhete de identidade. E há bilhete de identidade. Eu tenho uma na era colonial de 3 folhas. Mas para conseguir aquilo, um amigo tinha que ter 4ª classe. Além da 4ª classe, querem saber mesmo na administração como é que a pessoa vive. O assimilado, portanto, era o elemento mais aproximado aos brancos. Podia conversar com eles, podia, quando for necessário, mesmo ser admitido a uma mesa, se há um convívio qualquer. Ser assimilado dependia do governador do distrito e de um conjunto de requisitos do âmbito escolar ao social. Julgando-se nas condições necessárias, o africano sujeitava-se então a um processo burocrático
em que pedia para ser assimilado, declarando já não praticar os usos e costumes indígenas. Aqui Lourenço Marques, para ter este documento, tinha que ter 4 testemunhas. O meu avô arranjou 4 testemunhas. E cada testemunha tinha que ser pago 20 escudos para poder ter. E com esse documento já, bilhete de identidade assimilada, já podia fazer exame da 4ª classe. Então, a partir da 4ª classe, desse documento, eu já sou assimilada. Quer dizer, eu já sou branca, já posso estar já no lado dos brancos. Então, já não posso estar com as indígenas. Havia uns moçambicanos que tinham cultivado a assimilação. Se faziam de assimilados, quer dizer, quando viam os outros, viam de que os outros eram de classe inferior. Esse não foi assimilado, portanto, não é igual a mim. This is Portugal, not Portugal in Europe, but Portugal in Africa, the overseas province, as the Portuguese call it, of Mozambique. And these people are Portuguese, members of the multiracial society upon which Portugal says her African policy is based. 6 million O caráter multirracial das colónias portuguesas, tal como era apresentado pelo governo, surgia sempre sublinhado em reportagens estrangeiras, onde a imagem de convívio racial era invariavelmente afirmada por oposição ao apartheid, em vigor na África do Sul. And nowhere in South Africa could you see a cabaret act like this. The girl is, in fact, a South African. No colour bar may be, but is there equality of opportunity for white and black? The opposition in Mozambique says there isn't. Éramos 2, era eu e uma portuguesa. Ela ganhava o dobro do meu salário, mas ela não tinha nem sequer a 4ª classe. Mas eu já estava no 2º ano do ciclo preparatório, né? Eu era mais habilitado, mas infelizmente ganhava menos. Uns eram chamados enfermeiros do quadro europeu e o outro eram enfermeiros do quadro indígena. Mesmo os mestiços que gozavam da nacionalidade portuguesa, da cidadania portuguesa. Passavam para o quadro indígena, onde ganhavam 1/3 ou 1/4 do que ganhava o enfermeiro do quadro europeu. De modo que eu pergunto, Sr. Brito, como é que eu, com mais instrução, ganho menos? Qual é a sua dúvida? Você é preto. Eu disse, não, mas eu sou português, como é que então não está dito aqui de identidade de cidadão português, como é que é? Ele disse, não, isso está escrito, mas tu tens dúvida que és preto? Eu disse, não tenho dúvida, então pronto, é isso. Ela é branca, tem que ganhar mais. Havia separação, a separação natural e sem brutalidade. É claro, mas havia. E como de costume, sem paternalismos nem nada, tínhamos amigos de cor. Lá em Moçambique não havia, como em Angola, só brancos e pretos e mulatos. Em Moçambique havia uma força muito grande que era a parte dos indianos tratados por monhés e que eram uma força económica de Moçambique e que faziam um bocado de vida à parte, até de iniciativa deles. Mesmo os mestiços, em alguns locais, fundamentalmente na Beira, isso aconteceu comigo, não poder cortar cabelo num salão chamado Salão Chique, que não era nada de especial, mas era salão de corte de cabelo reservado aos brancos. Lugares em que não nos deixavam entrar, por exemplo, o Hotel Polana. Houve lugares onde eu fui expulso, mas do Hotel Polana eu nunca fui expulso, por uma razão muito simples, nunca usei lá entrar. Quando inauguraram o Grande Hotel, tinha lá uma piscina do Grande Hotel, era só para brancos, isso na Beira. A Beira foi ponto fundamental do racismo. Em contrapartida, Zambésia e Tete já não havia tanto racismo. A cidade da Beira mantinha bastante contacto com o exterior, sobretudo devido às suas praias. No início dos anos 60, recebia cerca de 50 mil turistas por ano. Era idêntico, então, o número de habitantes da cidade, que era a segunda de Moçambique, pelo seu desenvolvimento. Se aqui a incidência do racismo era atribuída à herança da presença inglesa, noutros lugares era resultado do próprio sistema. Se excluirmos imagens deliberadamente criadas para ilustrar a política multirracial, mesmo os assimilados, portadores, portanto, da cidadania portuguesa, raramente acediam aos meios frequentados por quem se movia nos círculos do poder, fosse político ou económico, e isto em qualquer dos territórios.
Mais ou menos integrados na sociedade média branca dominante, mais ou menos aculturados aos hábitos europeus, os chamados civilizados eram muito poucos. Em Angola, no final de 1958, os assimilados eram menos de 60 mil para uma população superior a 4 milhões de pessoas. Em Moçambique e na Guiné, as percentagens eram ainda mais baixas. Fosse por incapacidade ou desinteresse na elevação pela escolaridade dos africanos, a orientação colonial permitiu apenas a formação de um pequeno número que recebeu a cidadania portuguesa e assim pôde ascender na escala social. Professores, enfermeiros, funcionários, profissões existentes sobretudo em áreas urbanas, a começar por Luanda, cuja organização refletia a arquitetura social vigente. Havia, quer dizer, um certo grau de separatismo, não tão evidente nem profundo como o da África do Sul, mas havia realmente zonas distintas aqui a nível da cidade. No centro, a vila onde havia a preponderância dos brancos, dos agricultores, dos fazendeiros, dos donos das lojas, onde, muito a custo, se integravam alguns mestiços. Na parte sul da vila, um bairro quase que exclusivamente de negros, absolutamente negros. Cá para baixo, em direção a Luanda, outro bairro, o Mussafo, que era essencialmente um bairro crioulo, onde 90% dos habitantes eram mestiços. Havia a Baixa, onde, por excelência, viviam os europeus. Havia a parte alta da cidade, onde europeus, mas também já alguns angolanos, mas na sua maioria assimilados, funcionários da função pública, e a maior parte dos africanos angolanos viviam precisamente nos Moceques, nas zonas periféricas aqui da cidade. Sunday in Luanda, the capital of Angola, Portugal's largest African province. A languid, lazy Sunday under a hot sun. Since they first landed here in 1482, the Portuguese have mixed freely with the Africans. These Sunday scenes, rare in Africa, represent the essence of Portuguese policy here, the development of a genuine multiracial society. Eu tive sempre bilhete de identidade de cidadã portuguesa. Nasci no bairro das Ingombotas, em plena cidade de Luanda, mas nós éramos os únicos negros naquele bairro. Eu nunca tive problemas lá. Mas cada vez que eu saía do bairro e andava a outros bairros, eu já era macaca. Porque ali toda a gente sabia que era a Amélia, mas ali já era macaca. Que as divisões várias dos africanos que viviam na Baixa, portanto, na cidade mesmo, era bastante considerada, né? As famílias, na verdade, que viviam aí, e depois é empurrada para os Moceques. Quer dizer, aí houve uma estratégia do colono de nos empurrarem a todos para tal zona periférica e daí sermos controlados. Nós mestiços, além de sermos mestiços, né? Portanto, filho, família de portugueses, éramos assimilados. Portanto, nós, em relação a nós, praticamente não havia discriminação. To Angola, named after an African king, the Portuguese have brought their padrão, as they call it, their Christian civilizing mission, to create a multiracial society. Of all the European colonizers, the Portuguese have been the least sensitive to color. They have a saying, God created black and white, the Portuguese created the mulata. But although there's no legal or social discrimination between African and European, the multiracial society is far from being realized. Il y avait le système que les Portugais avaient établi, qui était le système de discrimination où il y avait les Blancs, les Portugais, et vous aviez les Métis, les Capverdiens, et après les Indigènes. A grande hipocrisia da época que era que Portugal tinha feito um colonialismo, uma colonização diferente de todas as outras potências, que não havia racismo em território português. A prova é que havia negros, brancos, mestiços vivendo harmonicamente. Mas o que é certo é que o papel social, o lugar de cada um, era determinado pela sua pele. A pele funcionava como um uniforme. E, portanto, cada um sabia até onde podia ir. Nos filmes de propaganda, Portugal reagia à pressão internacional
mostrando uma imagem das colónias bem mais colorida. Os africanos surgiam abundantemente representados nos mais diversos escalões sociais e profissionais, patenteando elevados níveis de formação académica e técnica que não existiam de facto. Também o verdadeiro grau de integração racial estava longe de corresponder ao que as imagens sugeriam, e por vezes através de verdadeiros quadros simbólicos. Porventura mais eficazes do que caricaturas sobre a igualdade racial, eram alguns exemplos de integração cultural. O modelo de assimilação portuguesa aparecia na obra de um sociólogo brasileiro, criador do lusotropicalismo. Gilberto Freire falava de uma civilização resultante da integração de povos diferentes dos europeus, em que os portugueses se distinguiam de outros colonizadores. O inglês punha-se distante. O senhor pode me estar a falar com o criado dele. O senhor pode, faz favor, trazer um copo de água. O senhor, se faz favor, if you please. Não sei o quê. O português não dizia if you please. Preto, traz-me. O patrão quer aqui água para isto. Preto, traz. Faziam isso. Aquele nível. Mas, olha, essa troca de tratamento, e isso é mesmo curioso, isso só o português que pode fazer isso. Essa troca de tratamento, mesmo assim criou amizade, não é? Ele sabia, o patrão chama-me aqueles nomes, mas também, quando eu tenho problemas, ele resolve todos. E estava contente. Os portugueses não eram racistas, como se verificava na África do Sul, não sei o quê, e também não tinham estranho, como faziam os ingleses, etc. Eram mesmo humanos. É claro que havia alguns, não é? Mas são poucos, mas o resto não. No tempo da luta dizíamos a relação entre cavalo e cavaleiro. Há homens que gostam do seu cavalo, gostam de andar a cavalo. Estão sempre, gostam e tratam e não sei. Mas o cavalo fica embaixo e o patrão senta em cima. É isso que... É isso que as pessoas diziam, pois não queremos essa relação de cavalo e cavaleiro. O negro tinha medo do branco. Em algumas vezes considerava-se, então, o branco em Deus. Por outras razões, Deus porque ele tinha carro, por exemplo. Fabricava uma bicicleta e que o negro naquela altura não tinha esse poder nem essa capacidade. Havia um sentimento realmente muito forte de temor, de respeito temeroso para com não havia realmente aquela aproximação que se pensaria. Claro que no meio disto tudo há exceções. Havia aquelas famílias brancas que tratavam os seus criados negros, porque toda a gente não havia criadas brancas, nem criados brancos, era tudo. E tratavam-nos bem, com carinho, com amizade. Até havia brancos que mal sabiam escrever, mas por ser branco, então... tinha mais uma consideração muito superior a um negro, embora este negro tivesse preparação acadêmica. As senhoras Marias tornavam-se todas senhoras Donas Marias quando atravessavam o Equador. Era o que se dizia elas. Depois, quanto mais baixo era o extrato social, mais aquilo de ter 3, 4 criados, pessoas que toda a vida tinham servido, de repente viam-se armadas em patrões. O relacionamento que havia naquela altura era do patrão e do empregado. No entanto, não havia aquele relacionamento, por exemplo, de uma amizade profunda, uma amizade assim de carinho. Nunca houve o convívio não. Eles eram criados e nós éramos patrões, éramos senhores. Isso nunca houve, ninguém pode dizer que houve. Mesmo no Pacto Final, quando nós saímos lá em 74, não havia.
There has always been racial harmony in this country. Whites and blacks still mingle freely, and it is still customary for Africans, who outnumber the whites 25-1, to go to school with white Portuguese children. However, after all these years, only a tiny fraction of the 4 million African Angolans has achieved any significant degree of education or financial status. Os negros que iam até ir à terceira classe e tal, era nas missões. Nas missões é que aprendiam a ler e tal. Nas escolas oficiais, as escolas primárias do Estado, não havia. Não havia escola para moçambicanos. No tempo colonial podia contar escolas, por exemplo, aqui no sul mais ou menos, mas no norte era muito difícil. A escola que havia no norte, nas missões, os padres, nas missões. Não se abriam escolas, não se criavam escolas, sem que houvesse uma população infantil branca que o justificasse. A escola era para os brancos. Os negros, em princípio, iam para as missões católicas, de preferência, e, fora disso, para as missões protestantes. Criança e comunidade indígena, o único acesso à escola era através da escola da igreja. Não podia frequentar as escolas oficiais, porque para se ir à escola oficial tinha que ser civilizado, entre aspas, não é? E para ser civilizado era preciso ter a 4ª classe. Os indígenas só podiam frequentar escolas missionárias e os não indígenas, ou seja, cidadãos, poderiam frequentar, cidadãos ou estrangeiros, mas não indígenas, poderiam frequentar escolas oficiais. Excepcionalmente, podia ser admitido um ou outro indivíduo, vamos lá, filho de um pai que já tivesse sido, sem ser assimilado, já atingisse determinado nível. Mas os filhos dos assimilados, mesmo que fossem pretos, estes tinham direito a ir, porque estavam inscritos no registro civil. A vida social dividia-se em 2 partes, entre os indígenas que tinham caderneta indígena e os assimilados, ou coisa que tinham bilhete de identidade. A divisão começava no ensino, na educação diferenciada a partir da infância, e tendia a perpetuar 2 mundos. Por debaixo da imagem de harmonia racial, aparecia o atraso em que vivia a generalidade dos negros. Pobres e analfabetos não eram considerados cidadãos portugueses, pelo que não tinham quaisquer direitos. Os indígenas estavam fora não podiam ter advogado, só com uma autorização especial, que era muito complicado, e eles eram julgados nas regedorias e nos tribunais próprios, nas administrações. A vida dos indígenas dependia totalmente de patrões e autoridades que os identificavam por cadernetas próprias. Qualquer trabalhador indígena que vem do Moçambique para a cidade branca, quando regressa, tem que levar um cartão. Esse cartão tem os 30 dias do mês e então, em cada dia, tem que levar a assinatura do patrão, a dizer que ele foi trabalhar. Se por qualquer motivo ele não tiver aquela assinatura, for apanhado na rua por um polícia, podia ficar preso dias consecutivos até, por exemplo, os patrões reclamarem. Eles andavam na rua até às 9 da noite, das 9 da noite em diante não podiam andar, a não ser que tivessem um bilhete do patrão a dizer ele vai para casa a esta hora porque esteve em serviço, porque senão podiam ser apanhados pelos chipais polícias, eram levados para a administração e depois iam para trabalhos forçados. Quantas vezes já esteve nessa situação de ser apanhado à noite? Ou apanhava 24 palmatoadas, ou apanhava 60 ou apanhava, sei lá, 48, etc. Estava estabelecido que eles mandavam-se comprar uma caderneta e o patrão, a entidade patronal, é que o inscrevia, que lhe dava uma caderneta, digamos assim, um estatuto. Os nomes das pessoas dos negros eram normalmente dados pelos patrões. O patrão admitia um empregado, ou um empregado para casa, e como é que te chamas? O gajo lá dizia um nome africano, dizia, não, agora vais-te chamar André, ou Joaquim, ou qualquer coisa do género, ou às vezes coisas esquisitas. O patrão, o comerciante, os brancos em geral, eram em si mesmos o poder. No entanto, em Angola e Moçambique, o relacionamento entre brancos e negros apresentava características próprias de cada uma das colonizações e também influências de países vizinhos, como, por exemplo, a África do Sul. O racismo houve até certo ponto em Moçambique. Foi-se desvanecendo pouco a pouco,
coisa. Agora, se o senhor me disser, mas, por exemplo, não era qualquer preto que entrava num café, é um facto. Entrava no café se fosse bem vestido, como aqui. Ainda nessa altura, 60, 61, era muito restrita, por exemplo, o frequentar os cinemas, o ir a restaurantes e mesmo ainda andar nos passeios ainda era um bocado pesado para os indígenas. Nos autocarros, por exemplo, de 40 lugares, os negros só podiam sentar-se no banco do fundo, que tinha só 5 lugares, um banco corrido, 5 lugares, só aí que os negros podiam sentar. O machibombo estava dividido em 2 partes. O lado de indígenas, que pode entrar lá sem sapato, sem chinelo, não há problemas. É a zona de indígenas. Os 2/3 da frente eram os brancos, e se entrasse um negro e se afoitasse a ir para aqueles, o pica dizia logo, lá para o teu lugar. Eu assistia a tudo isto. Isto é um apartheid. Inclusivamente no cinema, nós quando íamos, havia uma separação, uma barreira que era a geral, onde a escumalha ficava. Portanto, nas cadeiras, só quem tinha hipótese de estar eram, portanto, os endinheirados, né? Por exemplo, mulheres que não andassem de vestidos, se tentassem vestir panos, não podiam entrar nos autocarros da Câmara Municipal. Não se podia. Andava-se... Por exemplo, aqui em Luanda foi notório. Algumas destas discriminações eram, na época, comuns a outros países, incluindo os Estados norte-americanos, onde os negros eram igualmente segregados nos autocarros públicos. E pareciam até suaves quando comparadas com a violência que frequentemente simbolizou o exercício da autoridade junto das populações africanas. Para português, macacos, não faz favor. Ana filha puta, macaco, na boca. Para português, macaco. Olha, talvez esta que estamos a ver, e essa aqui não, essa é bromatória que fez isto. Olha o dedo. 350 bromatórias. Se você não acabar esse 160 metros de comprimento, então logo você conta bromatória. Você começa logo de manhã às 6 horas a katana, até 18 horas com a katana nas mãos. Talvez houvesse um castigo ou outro corporal. Não digo que não. É claro que oficialmente eu desconhecia todos esses assuntos, quer oficialmente, quer particularmente. Não. Nenhuma dessas autoridades falava comigo acerca disso. Não havia orientações escritas, né? Mas nós sabemos que na prática era o que vigorava. A autoridade administrativa fazia uso da parlamentar. Isso dependendo muito, portanto, da sensibilidade de cada um, não é? In village after village, they told us of beatings at the hands of the local police and by the Portuguese administrator, the chefe de posto. They showed us what the truncheon had done and the palmatoria, which seemed to them a symbol of Portuguese rule. Eu fui sempre avesse ao uso da palmatória, recorri o menos possível, mas havia aquelas questões que eu posso citar, quer dizer, a justiça de gado. A justiça de gado entre os balantas, enquanto o queixado não apanhasse uma... dificilmente abria a boca para dizer, sim senhor, sou eu o ladrão. O indivíduo rouba um porco, leva uma advertência, daí uma temporada rouba o outro. E o administrador chamava e dizia, mas tu agora és gatuno. E dizia, pega aí 6 palmatoadas em cada mão. Ficava o castigo dado. Eu nunca mandei dar palmatoadas. E havia colegas meus que se serviam da palmatória. Eu, como disse, o meu castigo era 2 bafetadas e 2 pontapés no rabo, diziam, e estava tudo certo. Não podia mandar pegar numa folha de papel 25 linhas, lavrar um auto de notícia, despachar, etc., porque não tinha funcionários para fazer isto. Nem para uma centésima parte dos casos tinha de julgar. E de duas uma, ou não julgava de maneira nenhuma, ou julgava de uma maneira que naquele tempo era aceitável.
os pais naquele tempo batiam nos filhos. Em geral, os portugueses evitavam dar palmatória aos régulos, mas havia casos que davam e davam bem mesmo. Não é? Para um régulo não podia ser humilhado desta forma, mas havia casos que alguns administradores lá davam palmatória ao régulo. Isso era extremamente grave. De acordo com a legislação, administradores e chefes de posto, servidos por polícias, os cipaios, eram a base da autoridade e da justiça. Muitos deles consagraram os castigos corporais que não existiam na lei. Eu sei de muitos casos de senhoras quando eles não ou partiam muita loiça ou não eram tão diligentes como isso a lavar ou não passavam devidamente a camisa do patrão e tudo isso, que não hesitavam a dizer: ai, tu estás a precisar que eu te leve ao senhor administrador, estás. Uma vez ou outra há de haver casos, enfim, em que o próprio chefe de posto não agia tranquilamente, mas raramente. Ordinariamente, os chefes de posto procuravam cumprir o seu dever. Havia também os chefes de posto e os aspirantes que dominavam postos nos centros urbanos, onde eles eram verdadeiramente os donos dessas populações. O chefe de posto, dentro dos nativos, era ao mesmo tempo Presidente da República, chefe do tribunal, era tudo. O chefe de posto é que devia resolver tudo. Isto é interessante. Era quase total a autoridade que tinham sobre as populações os administradores de circunscrição e os chefes de posto. Com atribuições muito vastas, controlavam toda a vida de aldeias e povoações. Da ordem pública à atividade económica e laboral, da saúde à limpeza de estradas, competindo-lhes realizar o censo populacional e cobrar uma taxa anual exigida aos indígenas, o imposto de palhota. Isto quando se limitavam a agir dentro da legalidade. O meu sogro, o senhor João Gil, pastor e também protestante, eu via todos os sábados a entidade, portanto, administrativa portuguesa em Teixeira de Sousa ia lá na casa do senhor João Gil, a recolha de ovos, de cabrito, de tudo que é coisa. Recolher semanalmente aquela missão tinha que dar essas coisas. Isso é obrigação, não é uma doação. Quando se puderem ser avaliados, lidos, os relatórios das autoridades administrativas, o chefe de posto, o administrador de circunscrição, a base, onde encontrar-se abusos é evidente, mas vão encontrar muita devoção, vão encontrar muita luta contra abusos. Todo o sistema colonial quer se impor. Quer impor os seus valores, a sua maneira de ver, e os portugueses também queriam impor lá os seus valores. Só que não eram assim como hoje se tem escrito na história, que era tudo cruel, era tudo palmatória. Não, havia também negociações. Havia coisas em que os portugueses achavam que aqui não vale a pena arranjar conflito, podemos falar com ele, e falavam. Não é verdade que todo o administrador colonial era mau. Isso não é verdade. O sistema assentava numa desigualdade, influenciada naturalmente pela conduta pessoal de cada um dos agentes da autoridade. Os africanos desconfiavam da imparcialidade de um poder que fazia parte integrante do mundo dos brancos, e assim acentuava o fosso já existente entre os dois universos. Os negros eram outro mundo. E sobretudo, da parte do branco, via no administrador, na autoridade, uma pessoa que os protegia. O próprio comerciante fazia a sua justiça. A justiça era feita pelo próprio comerciante, já não precisava recorrer ao chefe do posto administrativo. Havia aqueles comerciantes que se utilizavam a força do chefe do posto, não é isso? Para cobrar o dobro, o triplo daquilo que a pessoa tivesse recebido. Mas também não deixou de haver comerciantes sinceros e honestos. Os comerciantes levavam os seus produtos em troca, a população vende e compra, assim sucessivamente. Mas enquanto está a decorrer o mercado, se você deve na loja do senhor fulano, em pleno mercado os comerciantes estão a bater pessoas. E o chefe de posto está a ver. Quando, por algum motivo, a dívida não era satisfeita naquele tempo,
Havia cenas incríveis de violência, chicotadas. Eu assisti, efetivamente, a cenas dessas. O comerciante chega, sabe que nessa aldeia ele trazia um caderno onde tinha apontamento das pessoas que o devia. Chega na aldeia começa a chamar uma pessoa de cada vez. E quando esta pessoa chega a pé dele, não pergunta. Bate-o, dá-lhe porrada e no fim diz-lhe: eu estou à sua espera, que amanhã ou depois tem que aparecer na loja para pagar. Os comerciantes eram uma peça central no sistema de relacionamento dos africanos com os colonos. Nas povoações ou no mato, os cantineiros comercializavam todo o tipo de produtos, desde alimentos a vestuário. Vendiam as mercadorias ou trocavam-nas por géneros produzidos pelas populações, segundo sistemas de crédito que eles próprios definiam. Os comerciantes tinham a mania de pagar com papel. Um vale. Eles iam lá entregar as suas mercadorias e eles: se a senhora não, toma lá um vale, depois vens quando vieres cá comprar, tu recebes, a gente desconta no vale. E também havia comerciantes portugueses ladrões, mas também havia comerciantes portugueses muito honestos e que foram muito estimados por essas populações africanas, em Angola. Ouvi falar de muitos casos em que as pessoas abusavam, e abusavam bastante, porque também eu penso que o sistema que existia na altura também lhes permitia. Levavam, por exemplo, emprestavam os miscos e cobravam às vezes a dobrar. E se não encontrasse um chefe de posto que atuasse como devia ser e tal, e eles abusavam. Sem estatuto de cidadania que lhes conferisse direitos, os negros dependiam dos escrúpulos da autoridade portuguesa, fosse política, económica ou policial. Nas estradas, nas fazendas, nos caminhos de ferro, o trabalho forçado era, nos anos 50, uma prática comum. Embora formalmente proibida, tornou-se uma característica emblemática da colonização, quer sob a forma de contrato ou imposição administrativa, quer como medida correcional ou disciplinar. Castigos normais eram a base de porrada. Tudo é a base de porrada. Você levou porrada, fica uma semana de castigo na povoação, capinar ou à volta de secretaria, onde a residência do chefe do posto administrativo, ou então no campo da aviação. Os indivíduos que não cumprissem eram detidos, é uma maneira de dizer, iam prestar trabalho gratuito para o Estado. Ia para o contrato oficial ou ia para o serviço das limpezas das estradas e para isso tudo. Ainda fui apanhar presos que andavam com as pedras, com as pernas com guilhotinas e com bolas, andavam lá para a limpeza da cidade, para trabalhos de capinagem, no campo de aviação, que já havia um campo de aviação em Tete. Eu ainda vi gente agora se mais com galhetas nos pés a trabalhar. Ainda vi. Ao longo dos anos 50 todos, muitos e muitos pretos, de corrente aos pés, a arranjarem os canteiros, a mondarem. Era um trabalho forçado que se chamavam os chibalos, eram os que trabalhavam à força. Os nomes podiam variar, mas o sistema era o mesmo. Desde os centros urbanos mais desenvolvidos como Luanda ou Lourenço Marques, até aos confins mais remotos e com pouca presença portuguesa, como Uniassa, em Moçambique, ou o leste de Angola. Que fazia a estrada, fazia as pontes, fazia aqui. Não ganhava nada. Há vezes que o sopa pede para as pessoas irem lá no trabalho. Se eles vão, assim, não amar a pessoa, mas se alguém te dá, eles firarem. Aquilo é chocotar, hoje vai amarrado. Os meus pais comentavam de sofrimento, porque na zona onde nós vivíamos recrutava-se tanta gente para trabalho forçado nas zonas do Chá, na Alta Zambésia, e recrutava-se também mão de obra para a zona baixa, portanto, ao longo do rio Zambésia, para trabalho da cana-sacarina. Produção da cana-sacarina para fábricas de açúcar, produção de açúcar. Então, este comentário era forte, porque as pessoas iam para lá, ficavam 6 meses e voltavam e quase que não recebiam nada. A maioria dos meus irmãos trabalhavam nas estradas, à força. Havia equipas de Cipaio que vinham recrutar gente para irem fazer estradas.
Então, essa atitude criava o ódio. Depois de visitar Angola no final da década de 40, Henrique Galvão, então inspetor das colónias, apresentou um relatório numa sessão secreta da Assembleia Nacional, onde afirmava que só os mortos estavam isentos de trabalho forçado. O futuro dissidente do regime denunciava um sistema assente no trabalho compelido, pago ou gratuito, e em que o próprio Estado recrutava mão de obra para empresas particulares. Pude eu próprio verificar, depois, quando me foi dado a intervir, na década de 60, que muitas das coisas que ele disse correspondiam exatissimamente aos factos, agravados, entretanto, com os anos que tinham decorrido. O fazendeiro chega ao chefe do posto, faz contrato, precisa 1000 homens. Pronto. Que tipo de contrato que fazia com o chefe do posto, ninguém sabe. Cada aldeia, cada soba tem que apresentar X pessoas. E o soba vai na aldeia, ali o soba nomeia. O soba aí já não tinha outra alternativa, é só chegar o fulano e fulano e fulano e fulano vão se apresentar no dia tal na povoação, para ir no contrato. 12 meses, 1 ano. Ao fim do ano recebiam o seu ordenado e tinham então, durante os meses que trabalhavam, tinham o seu sustento, tinham farda, roupa para vestir na fazenda, alimentação. Era alimento mesmo selecionado só para aquelas pessoas. Era condições subhumanas, que eu posso dizer isso. My name is Miguel Nunes. I worked at Ouija and from Ouija to Kutaisi, working from 6 in the morning until 6:30 at night as a contract laborer. Not only men are forced to work, they force even the young children to work on coffee plantations, sorting, and there is no chance to go to school. They are given 2 fish a week, 2 cups of flour, 1 cup of rice, 2 spoonfuls of sugar, and 1 spoonful of coffee. They sleep on the ground without a mattress. O contrato existia em Angola e Moçambique, organizado entre sobas, chefes de posto e funcionários, autorizados pelo Estado a recrutar trabalhadores, os angariadores, de quem se dizia que compravam brancos para vender pretos. Ele fazia a sua propaganda porque ele ia, prometia-lhes mundos e fundos e tal, e às vezes não cumpria. Não cumpria. E outra vez o angariador ia a contar com o chefe de posto as ajudas do chefe de posto, e se não encontrasse ficava logo aborrecido e tal, assim como aconteceu muitas vezes comigo. Mas havia chefes que ajudavam, havia outros até, um assunto que eu não quero aprofundar demasiadamente. Que as pessoas eram angariadas obrigatoriamente, praticamente obrigatoriamente, não tinham recurso. Os administrativos também estavam, ligados à máquina económica, com suborno ou sem suborno, a certo eles facilitavam mesmo esse contrato, que é um engajamento, não é? Mandavam os seus cipais, vai àquela sala buscar 3 homens, 4 homens, 5 homens, e o cipai vai à sala buscar 4 homens, 5 homens, que depois entrega ao angariador, o angariador carrega-os e leva-os para a fazenda, pelos quais recebe certo valor. Os Coanhamas, essas populações do Sul, fazia parte da sua tradição familiar ter alguns anos de trabalho nessas fazendas. Quer dizer que, e não recuso que tenha havido algum excesso, mas a maior parte dos contratados eram voluntários. No fundo não era um verdadeiro contrato. Não havia a liberdade contratual. O vencimento todo com o imposto eram 400 escudos. Mas quando desconta o imposto, ali às vezes restava 90 escudos em dinheiro. 100 nunca chegava, era difícil. Os próprios indivíduos que tinham, digamos, as roças de café para onde eles iam trabalhar, muitas vezes tinham comércio. E nesse comércio iam procurando dar-lhes crédito. E então eles iam lá, iam a crédito buscar coisas que precisavam. E depois, quando chegava ao fim de contratos, já têm. Muitas vezes compravam coisas que não precisavam. Por exemplo, havia indivíduos que compravam frigoríficos para coisas que não precisavam nas suas palhotas. Aquela parte que ele gastava era a parte que recebia. Outra parte só recebia quando acabava o contrato na terra de origem. Então, com esse dinheiro, ele comprava, primeiro se for de Angola, 1 boi, 2 bois e adquiria bens que até aí não seriam possíveis. Portanto, o aspecto positivo era apenas esse. Uma das formas de contrato é que X eles recebiam enquanto estivessem lá a trabalhar. O outro recebiam quando acabavam o contrato, que era por causa das famílias não ficarem sem nada, não é? Tal e qual como para as minas.
As minas de ouro da África do Sul eram um destino procurado com entusiasmo por milhares de moçambicanos, também como alternativa ao contrato, ao trabalho forçado ou à falta de oportunidades. Permanentemente renovada, esta imigração viria a constituir uma tradição entre os jovens moçambicanos. Ir às minas do Transvaal ou da Rodésia do Sul transformou-se num ritual de emancipação masculina. Para além das vantagens salariais com a experiência do trabalho nas minas, os magaíças, nome porque eram conhecidos estes imigrantes, valorizavam-se aos olhos da família e do seu meio social. Para os cofres do Estado português, o trabalho destes homens, cerca de $500 000, constituía uma importante fonte de receitas. South Africa pays the Portuguese government in gold. It works out at about £2 for each man, and also pays the workers at the rate of some 3 shillings a day, with food and shelter thrown in. The remittances the workers send home form a vital part of Mozambique's income from abroad. De vez em quando, era transportado de Moçambique para a metrópole, a bordo de um barco, acompanhado por um funcionário administrativo, para o ouro recebido dar entrada nos cofres do Banco Nacional Ultramarino. A economia das colónias assentava sobretudo no setor agrícola, que ocupava a maioria da população indígena, e nomeadamente em culturas obrigatórias impostas aos camponeses. Caso do algodão, que tanto em Angola como em Moçambique conheceu nesses anos grande difusão. Outros produtos como a cana-do-açúcar, o sisal, as madeiras e o café, de que Angola se tornara o terceiro produtor mundial, eram pilares importantes da política económica dos anos 30. Produzir e enviar para a metrópole matérias-primas, que depois de transformadas pelas indústrias portuguesas, abasteciam os mercados ultramarinos. O Ato Colonial é o documento que estabelece esta política de solidariedade económica entre Portugal e as suas colónias. Um modelo que o governo altera em função do expansionismo económico do pós-guerra e o simultâneo movimento descolonizador. Com os anos 50, abre-se o comércio entre as colónias e abre-se a economia a importantes investimentos, admitindo-se a instalação de indústrias, embora condicionada. O orçamento destina 6 milhões de contos para a construção de infraestruturas, especialmente em setores como os transportes, as comunicações e a energia. Durante a década, as exportações angolanas aumentam mais de 50% e as moçambicanas quase duplicam. Procurando construir e modernizar, o governo tenta defender-se da hostilidade internacional à sua política colonial. Desse esforço faz parte um plano de povoamento que incentiva os portugueses à imigração para a África. O Estado cria agora serviços próprios e condições especiais para estimular a fixação de portugueses em Angola e Moçambique, após décadas de exigência de carta de chamada, o documento indispensável a quem pretendesse emigrar para o ultramar. Com especiais cuidados sanitários e algumas instruções básicas sobre um mundo que desconhecem inteiramente, preparam-se candidatos a um povoamento branco, supostamente capaz de equilibrar em número os negros mais instruídos, e ao mesmo tempo fornecer pessoal para as empresas que entretanto se criavam. Muitos dos novos colonos vão integrar-se nos setores de comércio e serviços, sobretudo nos centros urbanos, que registram então um grande surto de crescimento. Capitais como Lourenço Marques, em Moçambique, ou Luanda, em Angola, entre várias outras cidades, exibem uma modernidade, um desenvolvimento e mesmo um cosmopolitismo que se destacam na paisagem do continente africano. E, naturalmente, na imagem que Portugal exporta. Porém, esta prosperidade não é nem sequer para todos os portugueses, cujo nível de instrução é em geral muito baixo. Alguns, menos preparados, vivem mesmo em zonas pobres africanas, e entre estes e os que verdadeiramente enriquecem, há outros que, embora melhorando a vida, ficam longe das expectativas com que tinham sonhado. Na minha infância ainda me lembro que os empregados de café, de bar, nos hotéis, eram angolanos, eram negros, um ou outro mestiço. Depois passaram a ser brancos. Muitos colonos refletem o estado de atraso do Portugal europeu, de onde partem à procura de uma oportunidade onde lhe dizem que ela existe, mas acabam por ter que disputar com a população local as tarefas e os empregos mais modestos.
Eu me recordo que em 1950, 51, fiquei admiradíssimo quando vi um engraxador branco. Ora, esta chegada de brancos não qualificados significou que uma quantidade de angolanos que antes ocupava essas posições teve que se retirar. Lembro perfeitamente da saída de Mirandela com os meus pais e mais 7 irmãos. Eu vinha no comboio a tocar a pandeireta. Os meus pais vinham a chorar. E viemos o Barco Império até Antão Lourenço Marques. E entramos diretamente no comboio para o Leonde. Leonde e as outras 12 aldeias que constituíam o colonato do Limpopo passaram a ser a terra de muitos camponeses de Trás-os-Montes, do Alentejo e da Madeira, a quem o governo prometia 4 hectares, em Moçambique. Este povoamento aplicava-se também a Angola. A ideia era criar colonatos de brancos em zonas do interior destes territórios, enviando para lá o excesso de população rural da metrópole. A estes trabalhadores humildes de um Portugal analfabeto, o futuro era apresentado como uma aventura divertida, algures num mundo ficcionado pelo desconhecimento. Vamos então para o Vale do Limpopo, não é verdade? Sim, senhor. De onde é natural? São Pedro Valdeconte. E qual era a sua vida lá? O que é que o senhor fazia? Jornaleiro. Jornaleiro? Trabalhar no campo. Já disse alguma coisa? Ainda não falou? Não. Então diga lá qualquer coisa. Eu. O senhor já vai prevenido com um chapéu? Eu, por acaso, vou. É por via das pretas. É, por via de quê? Por via das pretas. Das pretas? Pois então. Quero lá arranjar uma, que os brancos não me servem. Quero uma preta daquelas que sejam bonitas, mas tenha uma árvore forte. Sim, senhor. Muito bem. Quem vai na árvore e que me ponha logo rico. Os imigrantes esperam encontrar a fortuna no Vale do Limpopo, o mais importante colonato criado em Moçambique, a algumas dezenas de quilómetros de Lourenço Marques. Mas foi em Angola que se iniciou a nova política de povoamento. Na Sela, Kwanza Sul, a 400 km de Luanda. A área correspondia a cerca de 1/3 de Portugal. Terras situadas a 1400 metros de altitude, escolhidas pela sua suposta aptidão agrícola. Das 40 aldeias que constavam do projeto inicial, o colonato da Sela assentou em 15, cuja construção começou em 1951. 2 anos depois, um aglomerado de 400 casas com estábulos e anexos, além de algumas estruturas sociais, aguardavam os primeiros povoadores. Famílias recrutadas nos meios rurais das diversas regiões portuguesas. Pedaços de Portugal em África, era como os simpatizantes políticos da ideia chamavam aos colonatos. De facto, os campos tropicais da Sela reproduzem fielmente a imagem de uma agricultura em que os meios de exploração da terra refletem o país e o seu atraso. Enquanto as aldeias são levantadas à semelhança do modelo português na arquitetura e na organização do espaço. A marca política, presente em cada praça, culmina na Sela com uma réplica, construída por operários canteiros e dos expressamente da Beira. A Igreja de Santa Comba em Sela será uma contínua recordação da Igreja de Santa Comba da metrópole. O Estado paga as viagens aos novos colonos. E, além de terreno, atribui-lhes casa, subsídios, instalações e equipamento agrícola e cabeças de gado. O colono pagará parte destes benefícios, nomeadamente com 1/6 das colheitas. Não era possível que naqueles territórios as pessoas pudessem viver com os poucos hectares de regadio e os poucos hectares de sequeiro que eram atribuídas a cada uma, como que tentando reproduzir a vida rural e pacífica da nossa interioridade. As virtudes desta colonização depressa se revelariam ilusórias. Endividamento dos colonos e descontentamento dos africanos, afastados das terras para dar lugar aos brancos. Eles próprios me disseram lá isso quando eu fui visitar a Sela. E, de facto, havia uma verba para indemnização aos deslocados dos terrenos em que foram da Sela. E nem isso lhe tinha sido pago. 10 anos depois, a ideia dos colonatos saldava-se por um fracasso político e uma ruína para as finanças do Estado. Então, no projeto da Sela, as explorações familiares iniciais foram substituídas por fazendas bastante maiores, da ordem dos 100 hectares, e entregues a empresários mais preparados. Meios mecanizados tomaram o lugar da tração animal, o sequeiro foi abandonado e foi autorizada a contratação de trabalhadores africanos, que antes era proibida. Do desenvolvimento trazido pela industrialização e pelo comércio de alguns produtos, nasceu uma nova vila. Ficava a identificação política de sempre
mas ruía a concepção inicial que esperava colonizar pela projeção nos trópicos do Portugal deixado na Europa, com os seus nomes, costumes e tradições. Eu recordo que a primeira vez que cheguei ao colonato do Limpopo, imediatamente os transmontanos me serviram o folar transmontano e as alheiras que eles tinham feito. Não era certamente a melhor maneira de povoar, mas era uma convicção. Esta é a casa onde eu vivi a partir de 1958. Uma casa geminada para 2 famílias, constituídas normalmente por 8, 10 pessoas. Por exemplo, aqui nesta casa onde eu morei, tinha 3 quartos, nós éramos 8 irmãos e o pai e a mãe. Éramos 10 pessoas, morámos neste espaço, uma casa muito pequena. Aquela é a tua irmã mais nova que casou Amparo. aqui? Amparo, sim. Está em Valpasso, está em Portugal. A Belisanda. A Belisanda está em Santarém. Está em Santarém. Está em Portugal. Uhum. Estão os dois com o Vasco, não é? Acho que é que está doente agora. O Ivaristo. Acho que está no Porto, não sei. Os pretos não sabiam que existiam brancos pobres e que brancos que sofriam como eles. Para os pretos, o branco era um ser superior. Nós classificávamos, nessa altura, brancos de 3ª classe. A minha mãe, se pedisse boleia e houvesse lugar à frente, no carro, o funcionário não mandava a minha mãe subir à frente, mandava para a carroçaria. Era a mesma coisa que fazia as mulheres negras. Universos onde eram também especiais as relações étnicas. Os colonatos foram um investimento financeiro do Estado e uma expressão ideológica do regime. Ficariam para a história como obra de um país subdesenvolvido, no seu último esforço de colonização, antes de um novo tempo. A falência deste povoamento simboliza a substituição da imigração de colonos nos anos 50 pela expedição de soldados nos anos 60. Recrutados no mesmo interior arcaico da metrópole e mobilizados em nome da mesma presença portuguesa, até então saudada, mas que em breve seria combatida. Américo